Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. O agronegócio é um dos raros setores da economia capaz de competir no comércio global. Responsável por quase metade das exportações brasileiras, o agronegócio vem crescendo num ritmo extraordinário, uma média de 2% ao ano nos últimos 40 anos. Esse crescimento é fruto de um setor que investe há várias décadas em pesquisa e desenvolvimento, no ganho de produtividade e no aumento de competitividade. Deveria ser motivo de orgulho e de exemplo para um país que precisa urgentemente derrubar as muralhas de uma das economias mais fechadas do mundo, que levaram o Brasil a perder mercado, competitividade e produtividade no comércio global. Nesse momento, no qual a inflação de alimentos é um dos maiores desafios do país e a guerra comercial desencadeada pelos Estados Unidos apresentam desafios e oportunidades para o agronegócio. O governo sabota o setor. O atraso injustificável na aprovação do Plano Safra ameaça o plantio. A soma de crédito escasso, taxas de juros entre as mais altas do mundo e as incertezas geopolíticas podem comprometer a próxima safra, o que significa menos exportação e menos comida no prato dos brasileiros. O que podemos fazer para evitar um clássico tiro no pé do agronegócio e do consumidor brasileiro? E para entender melhor os desafios e oportunidades do agronegócio, eu converso com o deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, no Congresso Nacional. Deputado Pedro Lupion, seja muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Que agradeço, obrigado pelo convite, ótima oportunidade da gente conversar essa bagunça que está o setor geopolítico e principalmente o nosso setor agropecuário. Com certeza, deputado. Deputado, vamos começar pela questão principal. A inflação vem trazendo o brasileiro a um grau de desespero. Todo dia que ele vai ao supermercado, ou a feirinha, ou a quitanda, preço de alimento subindo. O que nós podemos fazer para frear essa inflação dos alimentos? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente vencer as narrativas, né? Uma narrativa muito fácil de ser vendida é colocar a culpa disso no produtor rural, né? Falar que o produtor está exportando demais, que não fica comida aqui no Brasil e isso faz com que os preços subam. Uma mentira completa, né? O Brasil tem uma grande balança comercial dado o trabalho do agronegócio, da agropecuária, dos produtores rurais, mas não há desabastecimento, não há falta de produtos, o produto está na gôndola do mercado. O que nós temos é uma macroeconomia completamente falha, um problema seríssimo global em relação a questões econômicas e a macroeconomia brasileira, que é um gasto exacerbado do governo, uma máquina que cada dia mais inchada, cada dia maior, problemas com a taxa de juros, que antes era o presidente do Banco Central, agora não sei qual é a justificativa, mas subindo todos os dias taxa de juros e a gente falando com praticamente 15 de Selic de volta. Sem contar as questões cambiais, ou seja, não há confiança do mercado na equipe econômica, no trabalho da economia, da fazenda brasileira, e isso faz com que essa desconfiança faça chegar o preço no bolso do consumidor. Primeiro impacto sempre é nos alimentos, sempre é no dia a dia do supermercado. Então, da nossa parte, nós continuamos trabalhando, o agro continua produzindo, continua botando comida na mesa dos brasileiros e de praticamente 2 bilhões de outras pessoas no mundo. Isso não é responsabilidade nossa. Nossa responsabilidade é continuar trabalhando. E continuar tendo esse ganho de produtividade extraordinário que o agro vem ganhando há tantos anos, né? Porque vem fazendo a lição de casa. Sem dúvida, é muita economia, é muita pesquisa, muita tecnologia, muito trabalho de desenvolvimento do setor. Nós temos a agropecuária mais sustentável do mundo, nós temos uma responsabilidade socioambiental gigantesca e mesmo assim a gente mantém toda a competitividade que a gente mantém. Conseguimos colocar produtos lá na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia principalmente, né? Vamos falar de China aí, China mais da metade de tudo que a gente exporta vai para lá, 52%. Isso tudo porque a gente consegue manter competitividade, tendo cada dia mais ganhos produtivos e, obviamente, mantendo o mínimo de rentabilidade para os produtores, que essa é a grande preocupação. Não adianta nada a gente ter bastante produção se não tiver produtor tendo condição de viver, né? É verdade. Bom, então o primeiro mito a gente já resolveu em 2 minutos de conversa aqui. A subida do preço de alimentos tem a ver com o gasto irresponsável do governo, expansão da base monetária, e é isso que gera inflação. Não tem nada a ver com o produtor, tá certo? Então esse é o primeiro mito que nós quebramos. O segundo que nós vamos ter que quebrar este ano, deputado, é a COP30.
é a péssima reputação do agro, como se fosse um dilema que, se você preservar, não tem espaço para o agro. E como você bem colocou aqui, o agro é o agro mais sustentável do mundo. Ninguém tem preservação das suas reservas, das suas APPs, 25% aqui, 35% no Cerrado e 80% no Norte. Como o agro vai atuar nessa história da COP30 para não sair como vilão da história, que é o rótulo que eles querem empregar para vocês? Mais uma vez, um dos nossos grandes desafios de vencer uma narrativa. A narrativa deles é que é a COP da floresta, a COP do meio ambiente, a COP da sustentabilidade. A gente concorda que é uma COP num estado que está no bioma amazônico, porém não é uma COP da floresta. É uma COP na floresta de um grande país produtor. Ou seja, um país que produz alimentos para o mundo inteiro com sustentabilidade e com responsabilidade. Ninguém no mundo, e você falou muito bem há pouco, ninguém no mundo tem a responsabilidade que nós temos de preservar o mínimo de 20% no bioma Mata Atlântica, chegando a 80% lá no bioma amazônico, de ter que fazer cadastro ambiental rural, de esperar o Estado, a boa vontade do Estado para fazer um programa de regularização ambiental, da manutenção de nascentes, da manutenção de matas ciliares, o distanciamento entre produção, essas questões todas que nós, produtores rurais brasileiros, fazemos e fazemos muito bem, com georreferenciamento, com exposição clara do que nós produzimos, onde nós produzimos, a quantidade que nós usamos e principalmente a ocupação do solo. Nós temos, isso é dito pelo mundo todo, nós temos no Brasil o único país do mundo que tem condições de triplicar a produção de alimentos nas próximas décadas, sem ter que fazer nada ilegal, sem ter que ter desmatamento ilegal, sem abrir áreas ilegalmente, sem ter que danar, vamos dizer assim, o meio ambiente. Nós temos todos os planos de manejo necessários, nós conseguimos fazer isso com muita responsabilidade e é isso que irrita tanto os nossos concorrentes, porque o nosso produto chega lá na União Europeia, nos Estados Unidos, mais barato que o deles. E aí é óbvio que as narrativas vêm, ficam apontando os dedos, dizendo que a gente não faz direito, que a gente faz errado, que a gente usa demais, que a gente usa muito pesticida, que a gente desmata, que a gente faz, porque obviamente é uma questão concorrencial para eles poderem fazer os embargos todos que estão fazendo e essas questões todas. Bom, depois então, a natureza da agricultura tropical não tem nada a ver com a agricultura em país temperado, também é outra história. Né? Ninguém faz agricultura tropical do jeito que a gente faz. Tem situações no Brasil que na mesma propriedade a gente chega a ter 3 safras. Então é óbvio que eles não conseguem competir com isso. E a COP é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Já vai ser aqui, ou seja, a Inês é morta, vai acontecer aqui no Brasil de qualquer jeito. A gente não pode deixar ela ser um palco contra o grande legado da economia brasileira e o grande setor que carrega a economia brasileira. A gente precisa ter espaço, voz e vez para colocar o nosso tema também nessa COP. Espero que a gente consiga, muito na cotovelada, na furada de olho ali, mas a gente conseguir chegar lá em Belém e apresentar o que é a produção, não só da produção de alimentos, mas principalmente a questão da bioenergia, né? Que o Brasil é o maior produtor do mundo de energias renováveis, não existe ninguém que faça como a gente faz, e o agro contribui com boa parte disso através dos biocombustíveis. E esse biocombustível, que seja na cana-de-açúcar, seja no biodiesel, seja no etanol de milho, seja em qualquer uma delas, até no SAF, né? Na aviação sustentável, que a gente tem trabalhado com a nova lei do combustível do futuro, transição energética, isso tudo passando pelo agro e tendo na gente uma oportunidade de mercado futuro maravilhosa. Né? Agora, o deputado, tem uma questão importante para o agro, que nós poderíamos aproveitar essa COP30 para pressionar, que é a questão da regularização fundiária. A gente sabe onde tem título de terra, está tudo bonitinho, está tudo preservado. O problema é a história que nós temos dessas terras devolutas, que não sabemos muito bem quem é o dono e tal. Não dá para a gente fazer uma grande pressão aí para que esse CAR funcione, que a gente tenha a regularização fundiária e que essa seja uma bandeira importante, inclusive, para levar para a COP30? Dávila, quando foi feito o Código Florestal lá atrás, ficou de responsabilidade dos estados a regulamentação e a execução do CAR. Né? Os produtores fizeram sua parte, ou seja, todos nós nos cadastramos. Né? A gente fez o nosso CAR, o nosso georreferenciamento, apresentou a nossa propriedade, mostramos o que a gente faz, o que a gente não faz e tal. Cabe aos estados analisarem esses dados para abrir uma oportunidade de regularização para aqueles que precisam. Né? O Estado de São Paulo fez isso muito bem, né? De alguns governos aí, mas especialmente agora terminou de fazer essa análise de CAR e o Estado de São Paulo está de parabéns por isso, o Mato Grosso está bem avançado e tal. Mas tem estados como o meu, por exemplo, o Paraná, que está muito aquém por causa de uma incomunicabilidade entre os sistemas, ou seja, um que usa o Map Biomas, outro que usa o Google Maps, outro que usa
o CIDES, outro que usa outros sistemas, ou seja, a gente não consegue fazer essa comunicação. A Federação de Agricultura trabalhando bastante, a gente tentando resolver. Esse é um dos problemas. Segundo problema, nós temos algumas questões de regularização fundiária de terras federais, de áreas da União, que precisam ser encaradas com muita seriedade. É o caso, por exemplo, das terras indígenas, dos assentamentos e das terras de interesse de reforma agrária e, principalmente, das terras de fronteira internacional. Para você ter uma ideia, a regulamentação da lei, o prazo de regularização das terras de fronteira vence em outubro. Ou seja, todas as terras da costa oeste do Brasil estão irregulares até a partir de outubro. O que a gente está fazendo lá? Arrumando mais prazo. Aliás, mania de brasileiro, né? Em vez de resolver o problema, a gente arruma mais um prazo para resolver mais um pouco mais para frente. Como é a questão também das terras indígenas e a questão dos assentamentos. O atual governo transformou várias áreas de interesse de reforma agrária em áreas de floresta pública. O que isso faz? Faz com que aquela área seja impedida de desapropriação, ou seja, ela é praticamente uma expropriação e aquele que tem o título não consegue regularizar, ou seja, o cara que está sentado numa área dessa, ele não consegue receber o título. Porque qual que é o interesse? O interesse é fazer o contrário do que nós fizemos no governo passado, de distribuir título para essas famílias terem uma carta de alforria e serem produtores rurais de fato. O interesse agora é exatamente o contrário, que essas famílias tenham que voltar para o movimento e ficar fazendo o movimento político, porque a gente sabe que a teoria desse povo nunca foi por reforma agrária, sempre foi um movimento político. Então é isso que a gente está cuidando e tentando aperfeiçoar a legislação para garantir que a gente consiga fazer uma regularização fundiária de fato. O projeto está aprovado, né? Nós corremos atrás, resolvemos, boa parte tem um problema sério das terras lá no bioma amazônico, que é algo que precisa ainda ser resolvido, os estados fazendo meio por conta, essa questão da costa oeste aí, dos imóveis de fronteira internacional, que a gente está prorrogando o prazo, e as questões de sem terra e de indígena, nós estamos em pleno abril vermelho, que é uma vergonha em 2025 a gente falar de abril vermelho, sem contar que os interesses de demarcações de terras indígenas na costa oeste do Paraná, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, tem Paraguai entrando em território brasileiro, indo no escritório da FUNAI, sai com um RANI, que é um documento de identificação indígena, se julga brasileiro e invade terra dos outros. Então, problema sério que a gente enfrenta ainda em 2025. Esse abril vermelho vem sendo um desastre, é um retrocesso total. O que a Frente Parlamentar do Agronegócio está fazendo para evitar que essa questão política polemize cada vez mais as questões no campo, num momento fundamental, que daqui a pouco nós vamos começar a plantar a safra de verão? Dávila, eu acho que a gente conseguiu criar uma vacina muito importante esse ano, né? Antes de abril, a gente começou a divulgar muito pela FPA, dentro do Congresso, tudo aquilo que o governo estava fazendo para operacionalizar esses movimentos. Mostramos de onde veio o dinheiro, que já foram mais de 1,5 bi transferidos a ONGs, entidades ligadas ao MST. Mostramos que para o cara ter direito a estar lá no assentamento, ele tem que voltar para o movimento, ele tem que acampar junto. Se ele não participar da invasão, ele não ganha ponto para poder ir lá para o movimento. A transformação dessas áreas de interesse de reforma agrária em florestas públicas, para não ter que titular cada uma dessas áreas. A perseguição daquelas famílias, quase 500 mil famílias que foram tituladas no governo passado, fazendo essas famílias na pressão voltar para o movimento. Então a gente viu mais ou menos como é que é. Mesmo assim, eles estão com as diretorias do INCRA, estão dentro do MDA, estão dentro da Casa Civil, viajam no avião presidencial, ou seja, tem toda a pompa e circunstância de um movimento dentro do governo, ou seja, o governo apoiando um movimento criminoso. E isso tem acontecido e acontecido muito, infelizmente. Por isso que a gente está preparado já há alguns meses, com todo esse material, denunciando e mostrando tudo aquilo que aconteceu nesses últimos 2 anos para financiar novamente o MST e fazer esse movimento voltar à tona, e deu uma segurada no abril vermelho, né? Aqueles anúncios todos, um número recorde de invasões e tal, por enquanto ainda não aconteceram, espero que não aconteçam. Invadiram empresas, invadiram áreas públicas, pontos de interesse deles, mas aquela invasão descontrolada de propriedades rurais de fato, ainda sob controle. Espero que tenha funcionado bem essa vacina nesse sentido. Agora, o deputado, existe um pacote anti-MST no Congresso de medidas importantes. Por que nós não conseguimos aprovar se a maioria desse Congresso, pelo menos no papel, é conservadora e é defensora dessa nossa bandeira? Nós temos aquele famoso cadastro de invasores de terra, nós temos a história da polícia poder entrar e devolver terras sem a ordem judicial. Existe ali uma série de projetos. Não vamos tirar eles da gaveta, não? Vamos lá. Alguns tramitando, alguns mais avançados que outros já passaram na CCJ, a Comissão de Agricultura, outros com regime de urgência. Infelizmente, o Congresso Nacional, e no momento que nós estamos vivendo aí da nossa
jovem democracia, o Congresso Nacional funciona por provocação. Né? Então, cada hora que o assunto está em voga, vem à tona o problema e começa a tramitar de volta. A questão do Abril Vermelho faz com que essa pauta volte à tona e que a gente consiga avançar com ela. Passou o Abril Vermelho, parece que vira a página, todo mundo esquece e tem que começar a provocar de novo. Então, a pauta é feita por um colégio de líderes. Vamos lembrar que boa parte desses líderes tem espaço dentro do governo, então sofrem influência do executivo em relação aos cargos que ocupam e o trabalho que tem junto à base, né? Uma base muito artificial, mas uma base que dá suporte ao atual governo e acabam segurando esses temas todos. Por mais que a gente tente de todas as maneiras, nós temos uma certa limitação de volume de pessoal, vamos dizer assim, de gente que atende a pauta e trabalha com a pauta o tempo todo junto conosco. Apesar da FPA ser a maior frente do Congresso, nós temos praticamente 300 deputados, quase 50 senadores e tal, quando o assunto é agro especificamente, a gente consegue juntar todo mundo e tratar desses temas. Quando ideologiza a conversa, entra a questão de oposição e de governo e tal, a coisa degringola um pouco, cria um pouco mais de dificuldade. Mas estamos avançando, né? Aquela questão da limitação dos cadastros de programas sociais, a questão de desintrusão das áreas, a questão do uso de força policial, isso aí tudo tem tramitado, tem avançado e a gente tem tentado negociar agora com o presidente Hugo Mota. O presidente Arthur Lira nos atendeu em boa parte desses pleitos, com o presidente Hugo Mota agora, que a gente tem uma pauta mais extensa desse tema dentro do plenário para dar celeridade e agilidade nesse processo todo. Mas agora nós estamos aí em meados de abril e a nossa pauta de abril praticamente se encerrou já, né? E agora com esse tema da anistia, que é um tema que é superior a todos os outros, a gente precisa dar celeridade dentro do plenário para que a gente consiga avançar também. E qual é o seu feeling aí que essas medidas podem ser aprovadas ainda este ano, em alguma dessas matérias? Acho que sim, acho que a gente tem, como sempre, a gente fez um compromisso com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Esses compromissos são firmados de uma pauta prioritária da nossa frente parlamentar, para eles terem o apoio na eleição, e foi justamente o que aconteceu. A gente fica cobrando prazos, cobrando datas e exigindo que isso seja pautado. Chega numa mesa lá de reunião de líderes, tem os líderes da direita, os líderes da esquerda, os projetos, um é mais importante que o outro e tal, a gente vai negociando um por um para ir a conta-gotas aí, projeto por projeto, tramitando. Deputado Pedro Lupion, além de deputado, você também é um produtor rural, né? E você deve ter visto lá o Plano Safra, uma maravilha, aquela tabelinha bem feita do BNDES, com aquelas taxas de juros subsidiada, do investimento, do custeio, do comprar máquina. Mas na hora que você vai lá, bate no banco, não tem nenhuma linha de crédito naquele valor, naquela taxa lá. Quando é que esse Plano Safra vai sair do papel? Porque daqui a pouco a gente tem que começar a plantar a safra de verão. Vamos lá, nós estamos encerrando o Plano Safra 24-25, né? Inclusive teve uma suspensão mês e meio passado. Tivemos uma medida provisória para colocar mais 4.200 para terminar esse período, que em junho e julho a gente precisa apresentar o Plano Safra 25-26. Um erro. No Manual de Crédito Rural está lá previsto a safra ser planejada no inverno para a safra de verão, porque a gente está falando do Brasil que tinha uma safra só, né? Lá nos anos 70. O que a gente precisa fazer? Puxar esse Plano Safra para o começo do ano, para que a gente consiga planejar com todo o orçamento vigente e consiga ter um planejamento de ano após ano para conseguir efetivamente ter efetividade naquilo tudo que se coloca no papel, que é justamente o que você falou. Hoje não tem acontecido isso, até porque governo nenhum, e faço meia-culpa aqui, nem no nosso governo nós conseguimos convencer, inclusive o ministro Paulo Guedes na época, de puxar esse Plano Safra para o começo do ano, porque obviamente que para a realidade da agricultura. Qualquer governo sabe que se puxar o Plano Safra para o começo do ano, nós do agro vamos fazer a força política necessária para ter um bom quinhão do orçamento, né? Então isso gera uma preocupação em qualquer um que está lá no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia. Então a gente vai tentar agora fazer um planejamento novo. Uma preocupação grande é que quanto maior a taxa de juros, mais caro fica, né? Então equalizar, vamos falar que esteja aí em torno de 15%. A Selic em julho vai custar algo em torno de 23 a 25 bi só de equalização desse juros, sem contar a questão do seguro, que é super aquém do que a gente precisa. Vamos falar aí, Rio Grande do Sul, 5 safras quebradas em defasagem. Esse ano, Mato Grosso do Sul teve uma quebra importante no sul do estado, noroeste do Paraná também. Ou seja, a gente precisava ter o seguro para garantir boas alíquotas para os produtores. O que nós estamos fazendo em relação a isso? Apresentamos o projeto no Senado, foi aprovado o projeto em boa parte do Senado já nas comissões temáticas. A ministra Tereza Cristina que encabeça esse processo todo de um novo plano de seguros para o Brasil.
um novo programa de seguro para o Brasil. Por quê? Foi cortado o Proagro, o seguro obrigatório de pequenas operações do agronegócio. Esse Proagro cortou praticamente 40% das linhas. Essas pessoas migraram todos para o PSR, que é o Plano de Seguro Rural, Prêmio de Seguro Rural. E o seguro rural não existe. Em 10 anos, se eu não me engano, não deu 9 bilhões. O que aconteceu em 10 anos aí, em todas essas safras, em 10 planos safras, né? Então, isso é um problema endêmico, já vamos dizer assim, né? Já vem aquela bola de neve que vai crescendo e aumentando. O sistema americano, o sistema mexicano, o sistema indiano, que nós fomos conhecer, qual que é a previsão deles? Que quanto maior a alíquota de seguro, obviamente que o produtor paga uma taxa de juros menor. Né? Ou seja, ele consegue crédito mais barato quanto mais segura for a operação. A gente sabe que banco não vai pagar a conta. Né? Quem vai pagar a conta é o produtor, é a cerealista, é a cooperativa, é quem faz. Pra você ter ideia, o que custa a agropecuária no Brasil, que circula de dinheiro nisso, nós estamos falando em praticamente R$1 trilhão de financiamentos. Disso, em torno de 300 milhões, em 300 bilhões, é o Plano Safra. O resto é tudo privado. Sim. Sai da trading, sai da cooperativa, sai da cerealista, sai do atravessador, que vai lá e financia o agro. Ou seja, o Plano Safra está ficando cada dia mais para a agricultura familiar, para o pequeno produtor e o grande e o médio, que produzem em grande volume, conseguindo se organizar através do financiamento privado. Por isso que nós mudamos a lei, eu fui o relator lá da lei do agro, mudou os títulos e as letras de crédito do agro, nós conseguimos criar o FIAGROS, né? O deputado Arnaldo Jardim, eu, Tereza e tantos outros, criamos o FIAGRO, que é um fundo imobiliário, um fundo de investimento do agronegócio, similar aos fundos imobiliários. Houve agora uma taxação por parte do governo na reforma tributária, nós estamos derrubando essa taxação para que eles continuem atrativos. O Estado do Paraná lançou agora... É isso que eu ia falar, o FDIC do Paraná agora... O Estado do Paraná lançou agora, o governador Ratinho, tivemos juntos aqui na B3, lançando com o governador Ratinho Júnior, o primeiro FIAGRO do Paraná. Agora o Estado de São Paulo vai lançar, se eu não me engano, na AgriShow, mais um FIAGRO para o Estado de São Paulo, ou seja, é algo super atraente que tem quase 600 mil cotistas já financiando o agro, ou seja, a gente buscar alternativas privadas para algo que não deve ser público mesmo, porque o tamanho da máquina que está não tem dinheiro para isso. Qual é o problema que nós estamos agora? Em junho e julho a gente precisa apresentar o número do Plano Safra. Já apresentamos a demanda, precisamos ajudar o governo, pasmem, ajudar o governo, apesar do posicionamento ideológico contrário, de ser de oposição, presido uma frente parlamentar de um setor da economia que é extremamente importante, tem que sentar lá na mesa com a Haddad, com a turma, para tentar ajudá-los a buscar de onde vai sair esse dinheiro. A gente precisa de pelo menos 25 bi para fazer esse Plano Safra. Vamos tentar achar nos cofres aí do governo, ver onde é que a gente encontra. Mas os estados, como você bem colocou, está cada vez mais assumindo um protagonismo nisso, né? O Paraná, como você acabou de mencionar, acabou de lançar aqui na B3 São Paulo, o estado de São Paulo, Mato Grosso, todos eles vão começar a fazer algum tipo de ajuda local, porque não dá para ficar na mão na hora do plantio da safra, né? Não, e é super interessante, é um negócio, né? É um negócio. O FIAGRO bota 2 praticamente e recolhe a 7, ou seja, ganha o Estado também, né? Algo que cresce. As cooperativas do Paraná, principalmente, estão entrando muito forte nisso. Por quê? Porque a gente precisa, principalmente, de investimento privado para infraestrutura, que o Plano Safra não dá conta. O Plano Safra consegue, às vezes, acessar lá e atender o produtor na linha de crédito que ele vai usar para comprar equipamento, para fazer o plantio, comprar insumo e tal. Mas o grande gargalo que nós temos de infra, armazenagem, irrigação e frota, a gente precisa buscar do privado. Então eu ouvi, por exemplo, no SDA americano, os caras falarem para mim com toda a tranquilidade, toda a transparência do mundo, falando assim, ó, vocês querem ser os grandes players mundiais em commodities, vocês não tem nem onde colocar a safra. A safra de vocês vai para um caminhão direto para o porto porque não tem onde armazenar. Então a gente precisa resolver isso. E FIAGRO é um grande negócio para conseguir buscar esse tipo de financiamento. Pois essa era a minha próxima pergunta a você. Somente 16% da safra brasileira consegue ser armazenada, o que é um absurdo. Nós precisamos construir armazéns. Existe algum tipo de linha de crédito ou programa especial que vocês estão concebendo na FPA para que nós possamos construir mais armazenamento para a nossa safra? Todo ano tem uma linha de crédito específica e mais barato nos bancos que chama o PCA, né, o Programa de Construção de Armazéns. As cooperativas e as cerealistas acessam muito isso para fazer a terceirização. Nós temos um modelo muito diferente do modelo americano, por exemplo. Você vai para aquele Corn Belt americano, lá no meio oeste dos Estados Unidos, toda a propriedade, por menor que ela seja, ela tem do lado da plantação de milho dela um silozinho ali dentro da propriedade em que o proprietário armazena a sua produção e vende quando lhe é interessante.
Não é a nossa realidade. A gente vive de atravessadores. Então, são parceiros que acabam integrando a produção nas regiões e que são muito positivos e fazem a gente ter a produção do jeito que a gente tem. É quem exporta, quem vende para fora, quem vende aqui no mercado, quem esmaga, quem faz o DDG, quem vende lá para a fábrica de alimentos, quem vende lá para o frigorífico de proteína. São as empresas que terceirizam isso, que é o caso das cerealistas, as grandes cerealistas que estão aqui, as integradoras, as cooperativas, e eu sou paranaense, tenho que falar isso, mais da metade da nossa produção vem das cooperativas, as maiores do mundo estão lá, as próprias traders, ou seja, quem vende para fora do país, quem exporta, que acaba financiando essas estruturas para que o produtor vai lá e entregue para eles a sua produção. Se bem que eles fazem compra antecipada, ou seja, ele entrega no preço que está no momento e às vezes ganha, às vezes perde. É um pouco mais seguro, mas a gente depende de ter um volume muito maior de armazenagem. Hoje, infelizmente, a gente depende muito mais do volume de expedição no porto e nas indústrias do que da onde a gente vai colocar a produção. E aí a gente não consegue controlar, né? Quando está embaixo o mercado, por exemplo, a gente tem que vender porque não tem de pôr. Então, senão fica a tal da soja ardida que a gente fala, que é a soja que recebe muita umidade e tal, e que acaba apodrecendo, fermentando. Então, a gente precisa conseguir resolver essa questão de armazenagem. Com o poder público, a gente nunca vai conseguir resolver isso. Não tem como, né? Não tem dinheiro suficiente para isso. Precisa do privado. E aí a gente conta muito com a iniciativa privada, com grandes fundos de investimento, inclusive estrangeiros, querendo investir e melhorar essa questão de armazenagem aqui, que vai resolver também o problema de infraestrutura, que não vai colocar todos os caminhões junto na estrada, que vai ajudar a resolver questões de portos e de trens. Né? Nós estamos há quantos anos discutindo ferrogrão, discutindo bioceânica, 8 anos Antofagasta, já ferrogrão, não é? Mais, muito mais. Porque, infelizmente, a gente tem problema de licenciamento ambiental, de ideologia no meio do caminho, de burocracia ou burrocracia, como queiram, e, obviamente, grana, né? O financiamento que precisa e é super necessário. Então, deputado, eu ia perguntar se nós temos uma meta para que esse armazenamento cresça de 16% para 35% em 2 anos. Tem alguma meta para nós atingirmos esse investimento e ter uma segurança, inclusive, maior para o produtor? Nós temos um planejamento e uma busca aí de financiamento para tentar chegar em pelo menos 1/4 da necessidade. Se a gente chegar em pelo menos 25% da safra armazenada. Tem tecnologias novas para isso. Tem a possibilidade, inclusive, daqueles big bags, armazenagem na própria unidade, na própria propriedade, para que a gente consiga fazer esse escoamento. O que está acontecendo hoje no Brasil é o seguinte: os investimentos para a infraestrutura, que estão muito aquém do necessário, têm acontecido por parte do privado. Né? A exceção, por exemplo, citando mais uma vez o meu estado, no Paraná, o governador anunciou 1 bilhão agora de investimento num novo cais no porto, que vai ajudar no transbordo de trem para os navios. Algo que vai desafogar bastante a questão ali em Paranaguá. Como, por exemplo, o Tarcísio anunciou aqui em São Paulo também um investimento grande no Porto de Santos. Isso. Mas a gente não pode ficar dependendo, por exemplo, há um mês atrás, acho que foi, um caminhão bateu numa passarela na Anchieta, nós ficamos quase 48 horas sem ligação no principal porto do país. Então, é inconcebível isso. O Arco Norte e os portos lá de cima do Pará, lá do Amazonas e tal, ficaram com mais de 150 quilômetros de fila para o escoamento da produção. Isso não dá para aceitar. Então, a gente precisa conseguir armazenar pelo menos 1/4 e conseguir, através dessas integradoras, dessas empresas que são parceiras do produtor e que manejam a safra, conseguir fazer um planejamento de curto prazo para que tenham os investimentos necessários e também consigam planejar. Vou pegar tanto de soja desse produtor, daquele, vamos colocar aqui dia tal e tal, e conseguir organizar essa logística para que a gente consiga ter um volume suficiente, sempre transitando, e um preço regulado nesse sentido. Né? Porque se a gente tem muita oferta, de repente, o preço cai lá embaixo. Se falta, de repente, o preço sobe lá em cima. E a indústria fica dependendo dessa volatilidade. Então é uma preocupação, como é a preocupação com os Estados Unidos também. Sim. Essa soja toda que os Estados Unidos vai deixar de vender para a China, que vai ficar mais presa no território americano, vai fazer o quê? Vai derrubar o preço lá do bushel? Aí vai derrubar o bushel lá nos Estados Unidos, o que vai acontecer com o produtor aqui? Nós dependemos de Chicago. Então tem toda uma geopolítica, uma complicação que também vai depender muito desses investimentos. Aliás, vai ser um grande desafio, né? Porque não tem como estocar toda essa safra que eles vão deixar de exportar para a China, né? Então não tem. Vai ser um grande problema, né? É isso aí. Agora, deputado, outro ponto muito importante que o senhor tocou aqui e que se tornou hábito hoje, mas até pouco tempo não era a questão do seguro. Né? Durante muito tempo, o agricultor, quando tinha uma quebra de safra, tinha que pagar a conta do passado e não conseguia plantar a safra futura, e isso acabava criando um ciclo nefasto de endividamento. Mas agora o seguro parece que entrou no radar dos grandes produtores. Como é que
está essa parte do financiamento especificamente dos seguros? Tem muito ainda dessa prática do... Vamos ver o que dá, vamos ver o que dá, depois o governo ajuda a resolver. Né? Vamos fazer uma securitização, vamos atrás, pedir para resolver, prorrogação de prazo. E está na cultura do brasileiro isso, né? De fazer a sua parte e, na hora que dá o problema, a política tentar resolver. Aquela briga da porteira para fora, da porteira para dentro, a política está para dentro da porteira. Esse é um grande problema. Não pode deixar acontecer isso. É uma mudança de cultura muito clara. Seguro custa dinheiro. É um produto, é pago. É pago, não existe seguro de graça. Então, o produtor brasileiro precisa entender e ter a consciência de que uma produção agropecuária continental como a nossa precisa ter segurança na hora das operações. E para ter isso, a gente precisa ter garantias. Se vai ter sinistro, não vai ter sinistro, se vai ter problema, não vai ter problema, tomara que não tenha e depois esse dinheiro é devolvido. Essa é a ideia do novo projeto, que a gente consiga fazer com que todo mundo seja solidário minimamente numa questão de segurar a safra, porém, não havendo a necessidade, esse dinheiro consiga circular. Os Estados Unidos levou 20 anos para organizar o sistema, hoje funciona muito bem. É optativo, quem quer participa, quem não quer não participa, mas quem participa consegue alíquotas mais baratas e, no caso de um sinistro, tem a cobertura de 50%, 60%, 70%, 80%, até 90%. E se não acontece, devolve-se esse dinheiro do grande fundo que se cria que eles criam, né, para fomentar o seguro. Então, algo de alternativas nesse sentido. Produtor do Centro-Oeste aqui do Brasil, por exemplo, os Mato Grossos e Goiás, principalmente, não tinham hábito, nunca tiveram hábito de fazer seguro. Nunca pensaram em fazer seguro. Já começaram a pensar. Né? Começaram a se organizar já para fazer seguro. Gente que nunca falou sobre isso. Por quê? Porque passamos por momentos extremamente complicados. Agora, a produção agropecuária, independente de questões climáticas ou não, de infraestrutura ou não, é muito cíclica, né? Você tem bons anos, maus anos. Por exemplo, o produtor de café nunca imaginou na vida que ia vender café por 2,5 conto. É verdade. Nunca na vida. Como o cacau também nunca imaginou que ia chegar onde chegou. Como nós passamos momentos na pandemia, principalmente, em que a gente ficou muito mal acostumado. Né? Soja lá em cima, milho lá em cima, as commodities explodindo, investimentos pesados em maquinário, infraestrutura e tal, que hoje voltam os preços à realidade. E a capacidade, a margem de lucro e de investimento diminui muito, né? Então a gente precisa entender que é uma atividade de risco, é uma atividade a céu aberto e que precisa de ter seguro, ou seja, precisa ter segurança nessas operações financeiras de financiamento do agro. Vamos ver se a gente consegue mudar muito a cultura aí para conseguir trabalhar nesse sentido. Agora, você estava falando há pouco aí que é importante nesse próximo plano safra segurar pelo menos aí os 25 bi justamente para fazer essa equalização da taxa de juros. O juros no Brasil, infelizmente, vai continuar alto por causa da irresponsabilidade fiscal do governo e muitos dos insumos que nós compramos para a agricultura são importados. Então, nós vamos continuar tendo pressão do câmbio e juro alto. Esses 25 bi são suficientes, o senhor acha, para segurar essa pressão de câmbio e taxa de juro? Acho que não são suficientes, mas é o mínimo necessário. Dá para viver aí um plano safra com esse valor. Vamos só ressaltar, o que custa para o governo, o que custa para os cofres da União, para a economia nacional, é a equalização. O resto, aquela operacionalização de praticamente 400 bi do plano safra, isso aí é dinheiro dos bancos, da cerealista, da integradora, da trader. Isso é o dinheiro que circula. Agora, o que custa para o governo é a equalização do juro. Você conseguir chegar lá no banco e ter uma taxa de menos de 2 dígitos, no caso do Pronafiano, da agricultura familiar, e a gente conseguir ter Moder Frota, conseguir ter programas específicos, ter diferenciações de alíquota quando você cumpre a legislação, quando tem as questões ambientais bem feitas, quando tem aproveitamento de pastagem degradadas, recomposição de áreas, isso tudo tendo critérios muito claros que o Ministério faz sempre, o Ministério da Agricultura faz sempre para que a gente consiga acessar crédito mais barato. É isso que custa. Para equalizar 15% de taxa Selic, custa mais de equalizar 12,5%, que era 13% praticamente, que era no plano safra passado. Custa muito. Então a conta apresentada é em torno de 23 a 25 bi. Não estou falando do seguro, tá? Do seguro precisa de pelo menos mais uns 3 a 5 bi para fazer seguro. Mas vamos arredondar aí que uns 25 deva conseguir dar conta do recado. Duvido que a gente consiga 25. É muito, muito difícil isso. Na passada nós conseguimos 16,2, se eu não me engano. Ficou muito aquém do necessário. Muita gente não conseguiu. Aliás, as boas linhas acabam na primeira semana. Até porque nós melhoramos a legislação. Quando nós fizemos a lei do agro no governo passado,
o maior inimigo e o melhor amigo do produtor era o gerente do Banco do Brasil da cidade dele, né? Hoje não. Hoje a gente conseguiu abrir a operação de crédito agrícola para todos os bancos. Para os privados, para os cooperativos e para todos os públicos. Você lembra a Caixa Econômica abrindo agência de agro em tudo que é lugar, Bradesco, Santander, Itaú, as cooperativas Sicredi, Cressol, Sicob, todos esses trabalhando para a operacionalização de crédito agrícola. E isso, obviamente, que com concorrência, básico, né? Economia liberal, vamos lá. Quanto mais concorrência, menor fica o preço. O preço da operação, que é o juro e a taxa de spread que cobra no banco. Isso a gente tenta através do Plano Safra, da equalização destes juros, diminuir a cada dia para que seja mais atrativo para os produtores. Um bom termômetro de tudo isso, como é que está o sistema, como é que está o setor, é a AgriShow. Vamos ver como é que vai ser lá em Ribeirão Preto a venda de máquinas e o investimento do setor, para ver se a gente está num momento muito complicado ou não. Bom, um dos grandes gargalos que nós temos hoje, que inclusive afeta um pouco a competitividade do agronegócio, não tem nada a ver com o agro, tem a ver com a questão de infraestrutura, como você bem colocou já hoje, né? O investimento público é cada vez menor, a gente cada vez mais depende de parceria público-privado e concessão. Na área de rodovias, parece que nós temos aí um bom pipeline de projetos, né, acontecendo, mas ainda temos um enorme problema, principalmente na questão ferroviária, né? Nós estamos falando aqui da Ferrogrão, que só no Supremo está há 8 anos a disputa no Supremo por causa da Ferrogrão, né? E nós temos muito investimento a ser feito nessa parte de portos e ferrovia. Existe alguma esperança que esses nós, que não tem nada a ver com o setor, possam ser desatados e fazer com que esse investimento, principalmente em ferrovia e porto, continue crescendo nos próximos anos? Eu acho que tem que ser atraente, né? Tem que ser atrativo, vamos dizer assim. Tem muita gente de fora querendo investir nisso. Esses dias tivemos um jantar, eu e a ministra senadora Tereza Cristina, com embaixadores, justamente buscando áreas de investimento no Brasil que querem investir em infraestrutura, seja na questão logística, seja na questão energética, mas efetivamente participar do investimento privado. Para isso, os governos, principalmente os estados e a União, precisam possibilitar as PPPs, né? Fazer concessões, buscar alternativas para isso e tal. Nós temos problemas muito mais graves que esse, que são problemas burocráticos. É verdade. O licenciamento ambiental, por exemplo. Nós estamos numa luta para colocar energia, linha de energia em Roraima, por causa de licenciamento ambiental. Nós temos dificuldade de exploração de gás, exploração de petróleo, principalmente dos nossos fertilizantes. Vamos falar lá das questões na área norte do Brasil, no bioma amazônico, que a gente é 94% dependente de importação de fertilizante no Brasil. Nossa. O complexo NPK, de nitrogênio, potássio e fósforo, que a gente podia ser autossuficiente, do tamanho da produção agropecuária que nós temos, a gente tem que importar tudo, por licenciamento ambiental. Um é porque tem uma aldeia indígena que não deixa fazer, outro é porque tem um sapo não sei do que, outro é porque vai derrubar não sei quanto tempo de mato, outro que tem um problema de licenciamento, e assim vai, uma discussão atrás da outra, um problema atrás do outro, qualquer um judicializa o tema, aliás, isso é um absurdo que qualquer partido político, com a mínima representação que tenha, com um parlamentar ou com 100, tem o mesmo direito de judicializar um tema dentro do Supremo e acaba travando tudo, travando absolutamente tudo. Fizemos a lei do licenciamento ambiental para desobstruir o Brasil, vamos dizer assim, desburocratizar, fazer a coisa andar. Passou na Câmara voando, tudo resolvido, foi para o Senado. Tereza Cristina, relatora, aí o presidente Rodrigo Pacheco resolveu fazer relatório em 2 comissões ao mesmo tempo. Uma é o Confúcio Moura e a outra é a Tereza Cristina. Parou. Então a gente está tentando avançar, tentando buscar, tentando correr atrás para permitir a facilidade de acessar recursos internacionais, principalmente para PPPs, para obras de infraestrutura. Estamos muito aquém do que precisa. Deputado, outra questão sempre colocada é se não dá para ganhar mais valor agregado no agronegócio. Ou seja, nós somos grandes exportadores de commodity e é possível, existe algum plano estratégico para aumentarmos o valor agregado do agronegócio no Brasil? Vamos lá, é super importante a tua pergunta, até porque as pessoas têm que entender que nós não somos mais o celeiro do mundo. Nós somos o supermercado. Né? A gente tem que vender produto pronto. Isso gera renda, gera ganhos, gera lucratividade e, obviamente, melhora a condição de emprego, de geração de oportunidade e de industrialização do setor. O meu estado, Paraná, por exemplo, e muito o estado de São Paulo, Santa Catarina, tem feito isso muito bem. Né? A gente hoje não depende só da matriz soja para vender o complexo soja, para vender ele cru lá para fora em grão. Hoje a gente esmaga
e a gente constrói a cadeia inteira. Ou seja, o esmagamento de soja transforma em óleo, esse óleo vira biodiesel, vira biocombustível, utiliza para energia, para geração de renda, para geração de emprego. Do outro lado vem o DDG, né, que é o soybean meal, que é o farelo. Esse farelo vai lá para o frigorífico alimentar porco, galinha e boi e vira proteína, que é exportado para mais de 200 mercados no mundo. Ou seja, estamos trabalhando nisso. E cada dia investimentos maiores em proteína, e para isso precisa esmagar mais. Não se falava em etanol de milho no Brasil, por exemplo. Por que tem tanto etanol de milho agora? Nós vamos só uma empresa vai para 12 unidades já. Por que se fala tanto? Porque a gente precisa do farelo. Não é porque quer sobrar óleo, é porque precisa do farelo. O que tem que fazer com esse óleo? Combustível. Vamos fazer etanol. Aumentar a mistura na gasolina, aumentar a mistura que vai lá para o posto, para que tenha mais demanda pelo óleo, para a gente poder esmagar cada dia mais e esse esmagamento, esse DDG, virar proteína, que tem valor agregado. Então a gente tem feito isso muito bem, seja na produção de energia, seja nos combustíveis, seja também na produção de proteína. Isso tem sido um legado do Brasil de transformação real do interior. E é só ver os números, apresentar os dados. Esses dias eu estava almoçando com um dos grandes industriais do Brasil aí da produção de alimentos, e ele mostrava a diferença do impacto de produto interno bruto e de qualidade de vida, de IDH, nos municípios do interior do Brasil com a agroindustrialização. Né? Cidadezinhas pequenas que viviam de subemprego, principalmente de trabalhadores volantes, de boias frias antigamente. Hoje não é mais isso. Hoje é o trabalhador lá na indústria que está gerando renda, gerando emprego, a cidade se desenvolvendo e vendendo o produto para fora. Não canso de dizer esse exemplo. Dia desses eu estou no Japão, na Ginza, em Tóquio, que é a avenida chique lá de Tóquio, né? A quinta avenida de Tóquio. Fui comer um karaage, frango frito. O cara olhou para mim e falou assim, esse frango frito deve ser do teu estado. Eu falei, duvido. Veio o garçom e trouxe o pacote do frango de uma cooperativa paranaense. Que espetáculo. E eu comendo lá em Tóquio. Pensa que espetáculo isso. Que espetáculo. Que orgulho para todos nós isso, né? E isso é o que está acontecendo na produção agroindustrial do Brasil. Deixamos muito, obviamente que ainda é uma parte extremamente importante, a exportação de grãos, mas nós deixamos boa parte disso e hoje estamos produzindo alimentos específicos. É o frango kosher lá para os judeus, é o halal lá para os muçulmanos, é a produção específica para a Ásia, a produção específica para o Oriente Médio, produção específica para a União Europeia, com os gostos e as tradições que tem, e também entrando em mercados super competitivos e importantes, como o caso dos Estados Unidos. Então, isso tudo através da industrialização e da geração com a adoção de novas tecnologias no setor. E outros setores, tipo café, algodão, pode também ter essa... O algodão, o case do Brasil de algodão é um exemplo para o mundo, né? Nós temos o algodão 100% rastreado. Se pegar uma etiqueta de uma grande loja de departamentos, pegar a etiqueta da roupa e escanear o QR Code, você vai saber de qual propriedade saiu aquele algodão. Então, é um exemplo de rastreabilidade maravilhoso que é vendido para o mundo inteiro. Seda, bicho da seda. Esse dia eu estava lá no Paraná, o pessoal me apresentando que a seda da Hermès lá em Paris vem do Paraná, de Londrina. Que espetáculo. Né? Da produção de bicho da seda. A questão do café, que hoje está num preço... Tem que botar segurança no pomar de café hoje, porque está num preço absurdo, por causa de problemas de produção de outros países, dando um ganho enorme e conseguindo colocar café, principalmente o tal do café especial, café gourmet, nos grandes cafés do mundo, que é uma bebida que tem sido difundida e divulgada no mundo inteiro. Nosso cacau também. Preço altíssimo, maravilhoso para o produtor, chocolate bem mais caro, porque realmente teve problema de produção em outros países. Mesma coisa que aconteceu com o ovo, apesar das bobagens todas que falam, do ovo e do frango, porque temos um problema de gripe aviária grave, de influenza aviária nos Estados Unidos, problema sanitário na Europa e na Ásia, e está dependendo de demanda e de possibilidade de produção aqui no Brasil, faltando ovo no mundo. Então, isso tudo, a gente tem sabido aproveitar essas oportunidades nesse grande complexo gigantesco que é a agropecuária brasileira. Vamos falar agora desse grande complexo geopolítico do mundo, principalmente depois dessa política de tarifas de Donald Trump nos Estados Unidos. Isso abre novas oportunidades para nós ou isso cria apreensão também no agronegócio brasileiro? Eu sou muito cauteloso em fazer essas análises, né? Até porque a velocidade de mudança nesse cenário é muito grande, né? Todo dia tem alguma novidade nesse sentido. Né? Hoje, se eu não me engano, teve uma reação da China com a Boeing, algo muito pesado. Então, tudo é muito dinâmico e muito rápido nessa questão geopolítica. De primeiro momento, nós ficamos aliviados com os 10%. Eu, particularmente, imaginava que seria algo maior. Então, veio os 10%, legal, porque para os outros foi pior, então para nós gera uma oportunidade.
Qual o tipo de oportunidade? A possibilidade de vender nossos produtos para os mercados que tradicionalmente comprariam nos Estados Unidos, mas que foram sobretaxados, e essa sobretaxa, essa sobretarifa, geraria uma guerra comercial e faria com que eles viessem aqui comprar de nós. Tem acontecido já. A China, por exemplo, fez isso. Praticamente 22% do que a China consome hoje, de compra de grãos, por exemplo, deixou de sair dos Estados Unidos e veio para o Brasil, né? Já anunciaram grandes compras aqui no Brasil. Oportunidade legal. Tem o outro lado. O outro lado de sobrar muita soja nos Estados Unidos, como nós falamos anteriormente, o preço desabar lá e a gente tem um problema seríssimo econômico no setor. Tem outras oportunidades? Tem. Possibilidade da gente firmar novos mercados, de buscar novas alternativas, de buscar novas oportunidades. Mas eu entendo que o presidente Trump e o Partido Republicano faz essas medidas, toma essas medidas drásticas para chamar para a mesa, como tem feito com vários países. Mais de 50 países já pediram para negociar. Essas negociações vão gerando oportunidades. Qual será a grande negociação lá para frente? Não sei. Pode ser que a gente fique aquém dessa negociação, fique por fora dessa mesa. Ficar fora dessa mesa para nós, que dependemos de muita exportação, é muito ruim. Porém, eu confio bastante nisso, independente do governo que esteja, independente da ideologia que está lá, independente de quem está mandando. O Itamaraty tem negociadores extremamente hábeis e capazes de fazer negociação nesse sentido. Então, vamos aguardar com toda a cautela do mundo, apesar de que nesse momento, analisando hoje friamente, é muito mais oportunidade do que ameaça. Outra questão importante nessa geopolítica, recentemente nós finalmente firmamos o acordo Mercosul-Comunidade Europeia, Mercosul com a Comunidade Europeia. É algo importante. Houve muita resistência, principalmente da França, durante muito tempo, principalmente na questão do agronegócio, né? Sempre usaram as questões sanitárias, etc., para brecar a nossa exportação. Como o senhor vê hoje este acordo tendo que sair do papel, porque a Europa está entre os dois grandes gigantes, a China e os Estados Unidos, no meio dessa guerra tarifária, e certamente aumentar esse mercado com a América Latina e principalmente com o Mercosul é muito importante. Eu acho que essa virada de chave no comércio internacional, com a chegada do Trump e esses anúncios, tiraram o cenário todo da União Europeia, levaram para os Estados Unidos o foco, né, a atenção toda a atenção toda voltada aos Estados Unidos, e a União Europeia ficando em segundo plano. Eles estavam numa posição de muito protagonismo, né? Eles que eu digo, União Europeia, principalmente a França, com os dedos todos apontados para a gente, criando todas as dificuldades. Aliás, é importante que quem nos assiste entenda o tamanho do problema que virou essa questão da União Europeia com a produção agropecuária no Brasil. Eles tiveram um protesto de produtores, uma agricultura extremamente subsidiada, uma agropecuária extremamente subsidiada na Europa. Vamos falar de novo, na França praticamente 500 euros por vaca em lactação, é algo surreal. Eles chegam a quase 20% de subsídios na produção, a gente não chega a 2,5%, né? E não conseguem manter a competitividade com a gente, ou seja, a gente chega com os nossos produtos mais baratos lá. Então aqueles protestos todos que tiveram dos produtores, aquela mudança toda no Parlamento Europeu, foi tudo culpa nossa, porque eles não queriam a gente lá e exigiam que os seus políticos, os seus representantes fossem mais protecionistas. Por isso que mudou completamente o Parlamento Europeu e a própria Comunidade Europeia. Aliás, estivemos lá esses dias tentando vencer essas narrativas todas aí. A partir do momento que eles também são vítimas, né, enfrentam essa dificuldade de negociação com os Estados Unidos e criam essas tarifas todas em relação a vários países também do bloco europeu, acabando com o OMC, com o CDE, os órgãos de negociação e de arbitragem exterior e tal, virou uma bagunça total. Volta-se atenção à possibilidade de um grande mercado comum do Mercosul com a União Europeia. Eu estava completamente cético em relação a isso, porque achava que não ia acontecer nunca, até porque os europeus não queriam. Hoje já se vê a Itália, a Espanha, a França, a Polônia, que eram países que estavam criando muita dificuldade no acordo, peraí, o próprio produtor deles falando, vamos prestar atenção nesse acordo aí que pode ser interessante. Então acho que dá uma virada de chave importante aí, vamos ver como é que vai ficar a diplomacia aqui para frente com essas negociações. Será muito importante, inclusive para nós, diversificarmos um pouco, senão, se toda a nossa exportação só continuar indo para a China, a gente acaba também ficando dependente de outro mercado. Os números são pesados, né? A China dá, o último número que eu vi, se eu não me engano, 52% do que a gente exporta, e toda a União Europeia não dá 16%. Então é realmente algo que são mercados completamente diferentes, né? A União Europeia é muito mais exigente nos produtos e na proteína, por exemplo, os tipos de cortes que vão, as questões todas que vão para lá, mas é um mercado super importante que a gente não pode deixar passar, né? Deputado Pedro Lupião, grande parte dessa nossa revolução no agronegócio
foi esse grande investimento em pesquisa e desenvolvimento que nós fizemos ao longo dos anos, né? E não só, todo mundo fala da Embrapa, a Embrapa certamente teve um protagonista importante, mas teve muito investimento privado também em áreas fundamentais, como questão cana-de-açúcar, etc. Como é que nós estamos nessa área de pesquisa e desenvolvimento? Continuamos no mesmo ritmo ou estamos tirando um pouco o pé em pesquisas para continuar o Brasil a liderar esta agricultura tropical? Veja, uma das minhas atribuições aí como produtor rural, não como político, é genética bovina, né? Então, a gente tem uma parceria muito forte com a Índia na importação de gado Nelore e tal, não sei o quê. Isso me possibilitou ir à Índia diversas vezes. Eu lembro que os números eram surreais, assim, a Índia formava, se eu não me engano, 130 mil doutores por ano, ou 200 mil doutores por ano, o Brasil formava 5 mil, algo completamente discrepante do que deveria ser uma agroeconomia como é a nossa, né? O tamanho que tem esse mercado. É importante falar da Embrapa, né? A Embrapa tem um papel essencial e fundamental nos métodos produtivos, nas tecnologias adotadas pela produção brasileira e, obviamente, no desenvolvimento dessa agropecuária. Vamos voltar lá para Alisson Paulinelli, saudoso Alisson Paulinelli, a invenção toda do desenvolvimento do interior do Brasil através da pesquisa, através do desenvolvimento agropecuário e que possibilita a gente ter 3, 4 safras, um troço surreal que ninguém imagina que isso é possível. Passa por muita dificuldade. A Embrapa depende de orçamento público, tem situações gravíssimas, tem unidades da Embrapa que o funcionário leva o papel higiênico, ou seja, situações muito difíceis e não dá para ficar dependendo do poder público. Eu sou completamente contra essa máquina inchada e esse tamanho do Estado. A gente precisa conseguir diversificar. Tivemos há pouco tempo atrás na Coreia do Sul vendo como é que funciona lá. Esses grandes conglomerados industriais sul-coreanos que começaram a funcionar, e vamos lembrar que a Coreia do Sul era um país paupérrimo, subdesenvolvido há 50 anos atrás e hoje é uma grande potência tecnológica por causa de pesquisa e por causa de investimento em educação, vamos dizer assim. E parcerias público-privadas na pesquisa que possibilitaram o pagamento de royalties e obviamente, a sustentação financeira da empresa pública de pesquisa que possibilitou chegar desse tamanho que chegou. Então, um modelo similar para a Embrapa seria extremamente bem-vindo. Estamos estudando alternativas e buscando maneiras de financiar para que consigam ter isso. Enquanto isso não acontece, o setor privado tem investido e tem trabalhado bastante. Muitos multinacionais, muitos investimentos de novas cultivares, de patente de novos produtos, possibilidade de desenvolvimentos específicos para o mercado brasileiro e para a produção agroindustrial brasileira, tem vindo de grandes multinacionais que têm participado bastante desse desenvolvimento aqui no país. Mas a gente precisa fortalecer e fortalecer muito a Embrapa. Se a gente depender só das universidades brasileiras, falta muito, está muito aquém da necessidade de investimento financeiro para pesquisa. Agora, deputado, há um problema sério no Brasil. Como as finanças públicas brasileiras estão cada vez mais comprometidas com o gasto corrente da máquina, toda vez que tem algum corte, vai cortar justamente nessa pequena verba que sobra de investimento. É possível nós blindarmos esse percentual do investimento no orçamento justamente para evitar que pesquisas deixem de ser feitas, que instituições de grande renome como a Embrapa possam viver à míngua, como você bem disse, os funcionários tendo que levar papel higiênico, né? É possível ter uma mudança de mentalidade para blindar o investimento em pesquisa e desenvolvimento como algo fundamental para o Brasil? Nós, como FPA, temos tentado fazer isso já há bastante tempo. Inclusive, na própria Comissão de Agricultura tem colocado, pasme absurdo, parlamentares colocando emendas individuais para sustentar unidades da Embrapa para conseguir funcionar e continuar funcionando. Isso tem acontecido. É uma pena. Mas essa mudança cultural é extremamente importante num congresso plural como o nosso. Vamos dizer, 16% dos eleitores do Brasil estão no agro. 16%. Então, quando você pega o parlamentar ou o político que é essencialmente ligado e única e exclusivamente ligado ao grande centro, para ele Embrapa não importa. Não é uma prioridade nesse sentido. Então a gente precisa conseguir criar criar um discurso condizente com a realidade desse setor e a necessidade de apoio desse setor, que passa por muita dificuldade. E assim, a dificuldade é real, extremamente real. A gente tem trabalhado nesse sentido, buscado através do orçamento da União, colocamos emendas no orçamento da União, importante ressaltar que foram vetadas boa parte delas, sobre investimentos da Embrapa, até porque não é prioridade. Então a gente precisa desvincular a Embrapa do orçamento do Ministério da Agricultura. Não tem sentido mais isso.
A Embrapa hoje é muito mais do que só a agricultura brasileira. É um grande instituto de pesquisa, dos melhores do mundo, que precisa ser respeitado e ter um investimento como tal. Tem que sair dessa rubrica orçamentária. Então, na hora de escolher se vai financiar plano safra, você vai conseguir recurso para resolver um grande problema de safra no estado, para fazer um investimento de estrada, algo assim, fica priorizado esse investimento imediato do que um grande planejamento de pesquisa. Então, isso gera grande dificuldade. Deputado Pedro Lupion, para fechar aqui o nosso bate-papo, como você vê os próximos anos a agricultura brasileira? Vai continuar sendo esse nosso carro-chefe do orgulho nacional, da exportação brasileira? Ou você vê algumas nuvens carregadas no horizonte? Nuvens carregadas no horizonte a gente tem. Aliás, na agricultura é sempre bom ter nuvem carregada, né? Mas as dificuldades do setor a gente sempre vai ter, né? É um setor muito dinâmico, cíclico, que meio que se autorresolve, mas a política não pode atrapalhar, né? Acho que esse é o grande problema que nós temos no momento. Aquilo que eu falei no começo da nossa fala aqui, da nossa conversa, que aquela máxima que a turma fala, da porteira para dentro, a gente dá conta, da porteira para fora, tem que ser o Estado está entrando da porteira para dentro. Isso gera um problema gigantesco. Então, a batalha que nós tivemos na reforma tributária, por exemplo, para tentar salvar o agro, né? Salvamos o agro literalmente. Né? As emendas que nós conseguimos, o trabalho que nós conseguimos, isenção dos produtores, redução de alíquota, praticamente 80% de redução nas alíquotas, a isenção da produção de alimentos, isso tudo para salvar um setor que é tão importante e responsável por praticamente 1/3 do PIB, 30% dos empregos, mais de metade da balança comercial. Isso tudo precisa de valorização e o que eu falo desde o dia que eu assumi a FPA, respeito. A única coisa que a gente quer, o produtor dá conta do processo todo, não tem problema nenhum, mas precisa ter respeito, precisa ter o mínimo de condição. Precisa ter que o Estado não atrapalhe, precisa ter direito de propriedade, precisa ter responsabilidade jurídica e social, precisa ter legislação condizente, precisa entender que a gente cumpre o nosso papel e respeita e cumpre a legislação ambiental mais restritiva e mais pesada do mundo, que a gente resolve e a gente enfrenta problemas trabalhistas todas as horas, que a gente está com um problema, por exemplo, para a contratação de pessoal, por causa desse negócio de bolsas e todos esses benefícios sociais, a gente não consegue nem para safra trabalhadores, porque não querem perder o benefício, não assina carteira, se não assinar carteira, o Ministério Público do Trabalho vai em cima do produtor, acaba com o produtor. Então, a gente tem gargalos gigantescos no setor, como todo grande setor econômico, como toda grande empresa, a grande indústria. A gente precisa ter condições de trabalhar e respeito para isso. Nos próximos anos, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar produzindo, nós vamos continuar gerando riqueza, vamos continuar gerando renda, como a gente fez na pandemia e como a gente nunca parou. O que a gente precisa é minimamente respeito e apoio. Deputado Pedro Lupion, muito obrigado. E parabéns pelo seu trabalho frente à FPA, na defesa do agronegócio, que é hoje motivo de orgulho do Brasil e, mais do que isso, motivo de esperança para nós, que tanto precisamos de esperança num país atravessando um momento tão difícil. Muito obrigado. Obrigado, Dávila, eu que agradeço. Viva o agro brasileiro, um grande abraço a todos vocês. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.